Glória ao Pai, a Vé, glória ao Filho Jesus Cristo e glória ao Espírito Santo de Deus. Tu és glorificado, exaltado e adorado, Senhor. Eis-me aqui, meu Pai, fala com teu servo e fala com aqueles que buscam a Ti sinceramente, meu Pai. Obrigado, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Bem, meu nome é Matheus Rosa e estou aqui para pregar o que consta na Palavra de Deus, nas Escrituras e o que vivencio no mundo espiritual e no mundo terreno também. Ok? Eu não estou aqui para simplesmente falar o que dizem nas igrejas, sempre as mesmas passagens, mas sim o que consta aqui, que tem mais de 1000 páginas aqui, então nós temos que pregar isso aqui, não palavras simplesmente jogadas ao vento e achar que está tudo certo e que todos vão para o céu. Não é assim. Deus está irado, eis-me aqui, Senhor. Bem, vou começar aqui com Lucas, capítulo 7, versículo 29. Todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, eu comparareis os homens desta geração e a quem eles são semelhantes? Né? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamos-vos flautas e não dançastes, cantamos-vos murmurações e não vos lamentastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, o Senhor Jesus, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Amém. Assim seja. Bem, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Hoje muitas pessoas se dizem cristãos, vão para a igreja domingo, quinta-feira. E naquela época os fariseus, intérpretes da lei, né, os levitas que serviam nos templos, os saduceus também, que eram uma doutrina diferente do fariseu, como vamos colocar no dia de hoje, o católico e o evangélico, o protestante. João Batista veio, um profeta do Senhor, e começou a batizar os publicanos. Quem são os publicanos? Os pecadores, que nem religiosos eram, mas eles acreditavam na palavra de João Batista, enviado por Deus, né? Enquanto que os fariseus, os religiosos, falavam: esse aí, ó, é um louco, o cara vive com pele de camelo, comendo grilo, tomando mel no meio do mato, isso é um lunático. Ele não faz o que a gente faz, ele não toma nenhum vinho, não come um pão, o cara não faz nada da vida, o cara é louco, né? E aí chega Jesus, não, esse aí come e bebe com os publicanos. Ele é um pecador também, né? É o que acontece hoje. Hoje Deus manda seus profetas, seus servos clamando nas ruas, clamando nas casas das pessoas, e às vezes até na igreja eles preferem ouvir os fariseus, os doutores da lei, que dentro da igreja é todo assim, ó, todo bonitão aqui, ó, de terninho e gravata: eu sou profeta do Senhor. Quando que na verdade é um falso profeta, é um mentiroso. Porque o ser humano, ele é levado pela aparência, ele é levado, né, pela aparência dos homens e não pela essência. Então Deus revela aos pequenininhos de coração, aos humildes, enquanto que a maioria maciça, que frequenta a igreja, que idolatra padre, idolatra pastor, estão indo para o inferno, porque simplesmente eles menosprezam a palavra genuína, né, que vem por intermédio de Deus, usando os seus profetas, e preferem ouvir os fariseus. Vamos lá. Outra passagem de Lucas aqui. Lucas 10, versículo 18 ao 22. Lucas 10, versículo 18 ao 22. Diz o seguinte: E ele disse-lhes: eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Porque no versículo 17,
fala o seguinte: os 70 retornaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Mas Jesus os repreende e fala: mas não fiquem alegres por causa disso, que vocês conseguem repreender os demônios, mas sim porque o teu nome está escrito no céu. Aleluia. Naquela hora Jesus alegrou-se no espírito e disse: eu te agradeço, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque tu ocultastes essas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos bebês. Sim, Pai, porque assim pareceu bom à tua vista. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem sabe quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, Jesus ele revela o mundo espiritual, os segredos do reino celestial, somente aqueles que são pequenininhos de coração, aqueles que são humildes. Os soberbos, um quer ser melhor que o outro, quer aparecer mais que o outro, né? Esses dias eu acolhi um irmão jogado na rua, estava embriagado, levei ele para casa, coloquei no carro, levei ele para casa e ele começou a chorar, falou: meu irmão, eu fui pai e mãe, a minha esposa me largou para fugir com o pastor. Olha o nível que nós chegamos. Você acha que eu boto fé em pastor, em padre, em ser humano? Nunca. Só Jesus. Só Jesus. Nunca. E eu falo a mesma coisa. Confiar somente em Deus. Leia as Escrituras. Leiam as Escrituras. Então, Deus revela aos humildes de coração, não aos soberbos. Continuando aqui. Lucas de novo, capítulo 11, versículo 47 ao 52. Ai de vós, porque edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. O que Jesus quis dizer com isto? Os fariseus na época iam lá levar flor no túmulo de Isaías, no túmulo de Jeremias, no túmulo de Moisés. Ai, que grandes profetas. Mas Jesus, que é o profeta dos profetas, é o Senhor dos senhores, é o próprio Deus em carne, estava pregando e eles estavam apedrejando Jesus, queriam matar Jesus, né? Então Jesus falou: vocês são hipócritas, porque vocês levam flores nos sepulcros dos profetas, mas os seus pais mataram os profetas, porque não gostavam da justiça, essa mesma justiça que eu estou pregando hoje para vocês. E isso acontece até hoje. Não aceitam a justiça que eu prego e me crucificam. E depois falam: não, eu sigo o exemplo do apóstolo, isso, o apóstolo aquilo. Não, não segue não. Tem profeta aqui na terra, entendeu? Enviado por Deus, e as pessoas estão crucificando, estão matando, estão ouvindo os falsos profetas. Assim, continuando, assim testificais que consentis nas obras de vossos pais. Vós testificais que consentes, né? Desculpa, nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: eu vos enviarei profetas e apóstolos, algum deles matarão e a outros perseguirão, para que o sangue de todos os profetas derramado desde a fundação do mundo possa ser requerido desta geração, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Em verdade eu vos digo que isto será cobrado desta geração. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes no reino celestial e impedistes os que estavam entrando. Ou seja, eles são hipócritas, mentirosos, e ensinam os outros a serem mentirosos como eles, e não permitem eles chegar ao conhecimento da verdade para entrarem no céu. Isso é hipocrisia. Continuando aqui, Lucas 12, 8 e 9. Eu também vos digo: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, ele será negado diante dos anjos de Deus. Ou seja, não adianta aqui falar: eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Chega no trabalho, na escola, no meio dos ímpios ou dos familiares aí, não fala de Jesus. Vai na igreja domingo, mas saiu da igreja outra pessoa. Hipócrita, hipócrita. Deus vai te negar também, e os santos anjos vão te negar, tá? Lucas 12, continuando, 15 e 23. E ele disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes uma parábola, dizendo: a terra de um certo homem
rico produziu com abundância. E ele pensava consigo mesmo, dizendo: o que eu farei, pois não tenho onde colocar os meus frutos? E ele disse: eu farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores. E ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi à minha alma: almas, tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus disse: louco, esta noite requisitarão a tua alma. E de quem serão essas coisas que tu preparastes? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ou seja, os seres humanos hoje se preocupam com o status, com fama, com progresso terreno, sendo que pode morrer hoje. Faz planos e não dobra os joelhos. Fala: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, e esquece de orar, esquece de dobrar os joelhos. Mas todos esses planos podem ir por baixo, por água abaixo. Por quê? Porque se Deus der a ordem, Ele te entrega nas mãos dos demônios, no espírito de morte. Você pode morrer hoje, eu posso morrer hoje. Que adianta eu fazer planos? O meu plano é dobrar os meus joelhos, pregar o evangelho, doa quem doer e louvar a Deus até a morte. Esses são meus planos, e que sejam seus também. Continuando aqui. Lucas 13, 14 e 17. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do Shabá, e disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia do Shabá. O Senhor respondeu, lhe disse: hipócrita, no Shabá não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabá? Por quê? Porque Jesus tinha curado uma mulher no sábado, e os ordenamentos de Deus era guardar o sábado. Mas guardar o sábado não quer dizer que você não possa fazer o bem no sábado, orar, louvar a Deus, curar enfermos, fazer algo por Deus. Você não tem que ficar parado. E os hipócritas queriam algo para acusar Jesus, e é isso que fazem. Eles sempre querem ter argumentos para quebrar o justo. E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Satanás havia prendido a mulher há 18 anos. No mundo espiritual, as pessoas ficam presas em cadeias, no inferno, a alma. Por isso que elas ficam enfermas, com espíritos de enfermidade, câncer, tumores. A pessoa não anda, é surda, muda, ela está presa. Ela está viciada em crack, está viciada em álcool, em sexo, porque ela está presa no inferno. Ela tem que ser solta, liberta. O mundo espiritual é assim. Só que ninguém vê, então não acreditam. Indo mais adiante. Lucas 14, 12. E ele disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado por Deus, na ressurreição dos justos. Então, hoje as pessoas fazem churrasco entre eles, enche churrasco regado a pinga, cachaça, só fala palavrão, não glorifica a Deus em momento algum, e acha que está fazendo algo de bom. Não estão, porque eles já receberam o seu galardão, já foram recompensados pelo regozijo dele, pelo prazer de estar ali cometendo impiedades. Igual uma pessoa, um pastor, ele recebe o aplauso dele na igreja. Pronto, ele já foi recompensado pelos homens e não por Deus. Agora, quando você prega por aqueles que não tem como te recompensar, os excluídos da sociedade, os marginalizados, Deus, ele está vendo. Ele vai te recompensar no céu. Só que as pessoas não têm essa paciência. Será que o céu existe? Será que o céu não existe? Vamos ver no dia da morte, se você não crê. Quando estiver no inferno, não vai ter mais tempo. Lucas 19, 27. Mas estes meus inimigos, olha o que Jesus disse, hein? Estes meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. O que Jesus quis dizer com ele? As pessoas que não se submeteram a minhas ordens, porque eu sou o Criador, Yahvé,
Eu, Jesus, desci do céu, me fiz homem aqui. Fui humilhado pelas minhas criaturas. Lavei os pecados com meu sangue puro e imaculado. Certo? Porque na Torá tinha que fazer sacrifícios com os animais. Então, Jesus é o cordeiro. Ele se fez como um cordeiro, né? Imaculado, sem mancha, sangue por sangue. Se não fosse o sangue do animal, era o sangue do pecador, e assim era perdoado. Ele foi um sacrifício perpétuo. E mataram Deus. Mataram Deus aqui na terra. Pela justiça. O ser humano não aguenta a justiça. Então, aqueles que não querem que Deus ficar debaixo do comando de Deus vão ser lançados no inferno. Ok? Arrependam-se de toda impiedade. E para terminar aqui, vou ler Apocalipse 14, versículo 6. E 7. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos habitantes da terra, a toda nação, parentes, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do teu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O anjo então prega o evangelho, conforme as escrituras. O anjo prega o evangelho. Um anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra. E ele fala: temei a Deus. Temei a Deus. Deus seja louvado e glorificado e adorado. Amém.